que você pode fazer da derivada lá na administração, na economia, tudo bem? Não esqueça desse detalhe. Vamos lá então, continuando? Bem, no ponto de inflexão nós temos alguns conceitos. O ponto de inflexão ele vai mostrar onde que a função muda a sua concavidade. Dando continuidade, vamos lá, continuando. A reta tangente é paralela ao eixo x, observa a característica do ponto de inflexão. Continuando, vamos lá. Próxima informação. A segunda derivada naquele momento ela é igual a zero e a primeira derivada é igual a zero. Lembre-se que no ponto de inflexão nós queremos saber a mudança da concavidade, no caso da curva. Continuando, vamos lá. A reta tangente corta o gráfico. Dando continuidade, vamos lá. F2' de x igual a zero e F' de x, devidamente, onde nós temos ali a tangente de alfa sendo diferente de zero. Então, se a reta ela cortar o gráfico da função, temos que a segunda derivada é igual a zero e a primeira é diferente de zero naquele ponto. Vamos continuar? Vamos lá? Observe aí os cuidados que você tem que ter na segunda derivada, ali no ponto de inflexão. Continuando. Observe que a segunda derivada é menor que zero, então a concavidade é voltada para baixo, ela é côncava para baixo. Continuando. Nós temos que a segunda derivada, se for maior que zero, significa dizer que ela é côncava para cima. Tá ok? Dando continuidade, vamos lá. Observe aí um outro caso que nós temos do ponto de inflexão, continuando, vamos lá. Se a F2' antes do ponto de inflexão for maior que zero, então ela é côncava para cima, continuando, vamos lá. E se a F2' de x for menor que zero, devidamente, depois do ponto de inflexão, então a F é côncava para baixo. São dicas que nós colocamos para você para trabalhar melhor o ponto de inflexão. Vamos continuar? Continuando, vamos lá. Continuando. Uma aplicação. Determinar os pontos de inflexão e estudar a concavidade da função f de x igual a x ao cubo sobre 3, com o x pertencente aos reais. Continuando, vamos lá. Colocamos a função para você, próximo passo. Continuando. Nós temos a primeira derivada que deu x ao quadrado, dando continuidade. Repetimos a primeira derivada para você, dando continuidade, vamos lá. A segunda derivada sendo 2x, tá ok? Continuando. Nós temos que a F2' de x eu igualei a zero, então nós temos que no x igual a zero é o momento que você tem a mudança da concavidade da função. Continuando, vamos lá. Observem que a F2' de menos 1, ela é o quê? Menos 2, que vai dar menor que zero. A F2' de 1, por exemplo, ela é igual a 2, que é maior que zero. Então, nós podemos dizer que x igual a zero ele é o ponto de inflexão, continuando. Ela é côncava para onde? Para baixo do menos infinito até o zero, continuando. Côncava para cima do zero para o mais infinito, dando continuidade. Vamos lá, continuando. E observe mais ou menos aí, devidamente, a ideia do gráfico, né? Marcado ali em azul para você, x igual a zero é o ponto de inflexão. Observe que para valores de x menores que zero, o que está acontecendo? A concavidade dela é voltada para baixo. E para valores maiores que zero, ela é côncava para onde? Para cima. Muito cuidado devidamente com o estudo do ponto de inflexão. Preste atenção, por gentileza, no trecho desse vídeo que nós colocamos para você. Em 2002, 2 aviões se chocaram no ar e caíram na Alemanha. 71 pessoas morreram. Infelizmente, eu tenho experiência em casos de colisão aérea, diz Christoph. Em 2006, o suíço passou uma semana dentro do principal centro de comando de voos do Brasil, o Sindacta 1, em Brasília. Com base no que viu, Christoph critica seriamente o sistema usado no país para controlar o tráfego aéreo. The radios are rather old. Os rádios são muito velhos. O alcance deles não é suficiente para cobrir todos os setores que são controlados, por exemplo, pelo Centro Brasília. Os radares também são antigos. Mostram muitas imagens de fantasmas e de outros alvos incorretos. Os radares não têm o alcance que deveriam. Por isso existem pontos cegos, onde você não vê os aviões. No geral, achamos que o sistema é muito antigo, que são várias partes colocadas juntas, sem uma ideia geral de como vai funcionar o conjunto. Christoph faz outro alerta, ainda mais grave. O programa de computador usado no Brasil para controlar os voos tem uma falha séria. O senhor acredita que o sistema X4000 da aeronáutica contribuiu para que acontecesse o acidente? Sim, sem dúvida. Em poucas palavras,
Eu posso afirmar que o software X4000 contribuiu fortemente à cadeia dos eventos que se terminou com a colisão do avião Legacy como Boeing da Gol. A explicação é técnica e Christophe prefere falar em inglês. The software, under certain conditions, can change. O programa, sob certas condições, pode mudar automaticamente a altitude do sistema, sem que o controlador perceba. Então, temos uma situação em que o controlador, que está no chão, e o piloto, que está voando, estão trabalhando com altitudes diferentes. E é lógico que isso é muito perigoso. Os controladores não podem garantir segurança nem separação das aeronaves. Infelizmente, como vimos no dia 29 de setembro, isso pode acabar da pior maneira possível, em uma colisão. Existe algum outro centro de controle no mundo que usa esse sistema de automaticamente mudar na tela a altitude de acordo com o plano de voo, sem que isso seja confirmado numa conversa entre o controlador e o piloto? Não. Francamente, eu viajo muito, eu já tinha o prazer de ver muitos centros de controles no mundo, até nos 5 continentes. Na Austrália, na África, nos Estados Unidos, no Canadá. Nunca vi um sistema que tem este tipo de comportamento técnico permitindo esta mudança automática sem que o operador, o controlador, perceber esta coisa e tem que correr atrás do sistema para poder baixar o avião ou subir o avião segundo o que o sistema está forçando. Observou aí, prestou atenção no trecho, né, dessa reportagem que nós colocamos para você. Eu coloco essas coisas para você, por exemplo, que está fazendo o curso de matemática, ver que tem muita coisa para nós fazermos juntos, contribuindo, né, para o cotidiano, para o dia a dia na vida. Você vê aí o desastre que há, desastre aéreo. Então, quer dizer, nós na área de matemática podemos contribuir com esse conhecimento que nós estamos adquirindo, de pontos de mínimo e máximo, para saber devidamente qual a verdadeira posição, que até hoje é raro se saber. Agora imagina a quantidade de matemáticos que existe, de cientistas, de pessoas que trabalham com a área da ciência, e você pode muito bem contribuir, né, nesta área aí, tá ok? Então não esqueça que nessa posição, no caso dos aviões, observe que dado o radar, a torre de controle que você tem, ela dá a altitude em que está o avião. Mas no avião existe outro quê? Um outro controle que dá a posição dele, e elas se chocam, não dá certo. Né? E você verdadeiramente na torre de controle não sabe a posição devidamente, a distância entre esses aviões e coletar devidamente todo o grupo. Então, quer dizer, é uma aplicação de mínimos e máximos que você vê no cotidiano. Tudo bem? Vamos continuar? Continuando. A aplicação diz o seguinte: determinar os pontos de inflexão e estudar a concavidade da função. Vamos estudar? Vamos lá? Continuando, dando continuidade. Fizemos a primeira derivada ali para você, observe lá. Dada a primeira derivada, dando continuidade, vamos lá. Temos a segunda derivada, que é 3x² sobre 2. Igualamos a segunda derivada a zero e novamente x igual a zero é o nosso ponto de inflexão. Daí então o que nós podemos fazer? Substituímos os valores anteriores, né, menores que zero e maiores que zero, para a análise da segunda derivada. No caso, com menos 1 dá maior que zero, com o número 1 dá maior que zero. Então nós temos aí, continuando, vamos lá. Dando continuidade, repetimos para você as duas derivadas e o que nós podemos fazer? Continuando, vamos lá? Observe a ideia do gráfico. Nós temos que o x igual a zero, o nosso ponto de inflexão, ali no caso, ele vai dizer que antes, observe a concavidade dela, que é voltada o quê? Para cima, tudo bem? E depois também voltada para cima, tá ok? Então observe bem esta característica. Continuando, vamos lá. Bem, agora chegou a dinâmica local. Eu quero que você dê uma paradinha agora, reúna com o seu grupo, com os seus amigos, discuta essa questão, que daqui a pouco eu vou voltar com você. Qual é a questão? Observe lá. Determine os pontos críticos da função f de x, x menos 4 ao cubo mais 2, e esboce o seu gráfico. Então, tenta analisar os pontos críticos e esboçar o gráfico da função, que já já eu volto com você. Obrigado pela sua atenção.
E aí, meu irmão, que tal? Deu para resolver a questão? Vamos lá, vamos sacudir essa poeira. Presta atenção comigo. Colocamos a derivada da função. Vê aí se bateu a derivada. Nós temos que a f' de x é 3 que multiplica x menos 4 ao quadrado. Continuando, vamos lá. Nós temos a primeira derivada igualando-se a zero, nós temos que a raiz ela é igual a 4. Continuando. Sinal da f' de x. Vamos analisar. Continuando, vamos lá. Nós temos que se o x for menor que 4, o que acontece com a primeira derivada? Ela é maior que zero. Então, significa dizer que a função é crescente. Com valores de x maiores que 4, se você substituir devidamente na derivada, nós temos que a f' de x ela é o quê? Crescente. Observe aí novamente, porque a primeira derivada deu maior que zero. Continuando, vamos lá. X igual a 4 não é ponto de máximo nem ponto de mínimo local. Observe a conclusão que nós temos. Dando continuidade. Continuando, vamos à segunda derivada. Segunda derivada deu 6 que multiplica x menos 4. Continuando, a segunda derivada substituindo o x igual a 4, ela dá igual a zero. Então, o que nós temos? Observe aí que a terceira derivada, se você fizer, que ela é igual a 6, nós temos que essa terceira derivada, né, com o x igual a 4, é diferente de zero, porque ela é 6. A primeira derivada, você substituindo o número 4, você vai obter o quê? Que a resposta é igual a zero. Continuando, vamos lá. X igual a 4, nós podemos dizer então que ele é ponto de quê? De inflexão. Dando continuidade, o que nós temos? Observem aí que nós temos a f' de x, colocamos todos os valores para você, né? O x igual a 4 sendo o ponto de inflexão. E agora observem, dando continuidade, o que nós temos. Observe o gráfico que nós colocamos para você aí. Nós temos que f', o quê? De 4, observe ali, em azul, é o nosso ponto de inflexão. Observe que antes, devidamente, do ponto de inflexão, a concavidade é voltada para baixo e depois do ponto de inflexão, nós temos que a concavidade é voltada para onde? Para cima. X igual a 4, sendo o ponto de quê? De inflexão. Muito cuidado com esses estudos, devidamente, que nós temos, tá ok? Nesse momento, só para fechar, eu gostaria de colocar aqui o Robson de Humaitá, ele faz uma pergunta. Observe o que eu coloquei aqui no quadro branco. Robson, é o seguinte, Robson, nós temos, você fala sobre o Geraldo Ávila, que quando ele coloca, por exemplo, que a derivada do logaritmo de x, aqui no quadro branco, nós temos que, o Robson faz essa pergunta, Tite, no livro do Geraldo Ávila, nós temos que a derivada da função y igual a log de x, dá uma olhadinha, nós temos que a derivada dela dá 1 sobre x'. Nesse momento, Robson, você não pode esquecer que o Geraldo Ávila está considerando essa função aqui como se a base ela fosse a constante e. Tudo bem? É questão de nomenclatura que ele está colocando. Não vai confundir com a função se fosse, por exemplo, igual a logaritmo de x na base a. Cuidado! Aqui ele está considerando a base e. Porque quando a base é a constante de Neper, tudo bem? Nós temos que a derivada ela é dessa forma. Por quê? É a derivada do x, que vale 1, dividido por quem? Pela derivada do logaritmando. Porém, aqui no caso do Guidorize, que você tem essa nomenclatura, ele está considerando como se a base devidamente fosse qualquer. Então, por isso que a derivada, ela fica sendo quem aqui? Nós temos a derivada de x vale 1, dividido por, você repete a função e multiplica pelo quê? Pelo logaritmo neperiano da base dada. Tá ok? Então é questão de nomenclatura. Cuidado. Aqui neste momento, o Geraldo Ávila está considerando a base, nesse momento, quando ele coloca assim para você, a base sendo a constante de Neper. E aí a derivada realmente é 1 sobre x'. É questão de nomenclatura. Cuidado para não confundir com a derivada da função logarítmica numa base qualquer. Tá ok? Então agora, nesse momento, nós paramos aqui. Tenham todos uma boa noite. Fiquem agora com a professora Genilce e o professor Lourenço. Arregaça a manga devidamente. Deu sono, vai lá no banheiro, lave esse rosto, mas não desista devidamente do seu objetivo, que é passar devidamente nessa disciplina e se formar nesse curso. Tudo bem? Uma boa noite e fiquem daqui a pouco com a professora Genilce. Obrigado, hein?
aula 8.2. Unidade 3, derivada de uma função. Tema 13, taxa de variação, regra de L'Hospital. Objetivos: aplicar derivada na resolução de problemas que envolvam taxa de variação. Calcular limites com indeterminação usando derivada. Boa noite. É um prazer estar de volta com vocês. Passei alguns dias sem vir, mas hoje vou ficar 2 aulas direto. Então a gente compensa aí a ausência que eu deixei aqui, né, nesses dias, tá? Pessoal, o assunto de hoje é taxa de variação. É uma aplicação de derivada. Onde que a gente pode usar derivada, né, numa outra situação que não seja... Para que a gente aprende as regras de derivação? Para que a gente aprende a definição de derivação? Então, hoje, a gente vai ver uma aplicação dessa derivada. Tá? Pode ser que você ache que não seja uma coisa tão simples, né? Digamos que essa é uma parte que merece bastante exercício, bastante atenção, interpretação, certo? Quer dizer, você tem que ter uma ideia geométrica de um problema, ver o que se pode fazer e onde você pode aplicar o seu conhecimento de derivada. Mas vamos devagar, não vamos, né, meter os pés pelas mãos, vamos bem tranquilos e ver o que a gente faz e o que a gente adquire hoje de conhecimento, certo? Bem, então vamos à primeira aplicação, que é taxa de variação aqui. Então nós temos aqui a aplicação que diz o seguinte: uma escada de 6 metros, isso aqui é um problema clássico de taxa de variação. Uma escada de 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada começa a deslizar horizontalmente à razão de 0,6 metros por segundo, com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando está a 4 metros do solo, certo? Então, observa que... Imagine o que seria o esboço, né, de uma ideia geométrica dessa situação. Você tem uma escada que está apoiada em uma parede vertical. Como a gente costuma colocar uma escada, né, apoiada. De repente, a base da escada começa a deslizar. E ela faz isso, né, a gente tem o comprimento da escada, e ela faz isso a uma razão de 0,6 metros por segundo. E aí a gente quer saber com que velocidade o topo da escada percorre a parede. Então, ela vai se arrastando ao chão, a base dela, e claro que a outra parte vai arrastando pela parede. Então, a gente vai achar essa razão. Entre a próxima tela, a gente vai ver uma animação desse probleminha. Prestem atenção. Então, você tem uma parede, não é? Uma parede, olha a escada aí apoiada na parede, certo? Bem, então aí tá essa situação. A parede, né? E de repente a base da escada começa a deslizar. Tudo bem? Volta aí a animação, por favor. O comprimento da escada é de 6 metros, né? Observem. A gente tem a parede com a escada apoiada, certo? Observa, né, que você tem o valor de x e de y ali. A gente quer esse deslizamento da parede, né, lá da parte da escada que está apoiada na parede, quando essa escada está a uma altura de 4 metros. Tudo bem? Então,